E aí, Marcelo, pode ir? Agora vai, na terceira vai. Vai. Primeiro eu quero agradecer aí a Luiz, a você, Mônica, toda a galera da Muda, toda a galera da Saúva e toda a galera de Refi, desse ecossistema no geral. E hoje a gente vai tentar fazer uma aula assim bem simples sobre esse ecossistema, sobre como ele inicia como ecossistema e como as diferentes partes deles interagem entre si para o bem e para o mal. E aí a gente vai tentar fazer esse apanhado geral e quem tiver dúvida pode a qualquer momento levantar a mão. Eu acho que eu consigo ver, talvez, mas se eu não conseguir, alguém consegue. E aí é só levantar a mão e perguntar. Se eu estiver falando muito rápido também, porque às vezes eu tenho essa mania, é só levantar a mão, só for. Então abre o microfone e fala, opa, repete aí, por favor, ou então explica mais devagar. Bom, vou pular toda aquela introdução que a gente geralmente faz sobre o refi, sobre o que é refi, blá blá. Ó, consigo ver o Luiz. Quer falar aí, Luiz? Claro, deixa eu só te apresentar, porque você foi Ah, humilde e não se apresentou, então vou só pedir a palavra aí. Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz, sou da Muda e da Cambiatos, também, né, membro da rede aí Saúde Jataí, é um dos co-organizadores do curso e um dos motivos, né, da gente ter escolhido o Marcelo como facilitador do encontro de hoje, é porque o Marcelo, ele foi um dos caras que começou a trazer esse movimento educacional sobre finanças generativas para o Brasil, né? Na época que a gente se conheceu, a gente falava de blockchain para impacto e tudo mais. O termo ReFi, né, de finanças generativas, ainda estava sendo cunhado e aceito pela comunidade. Hoje já é um tema amplamente aceito, já virou pauta de qualquer conferência séria que fale de blockchain, né? Você tem aí ReFi na pauta, e se a curadoria de conteúdo é boa, o Marcelo vai estar nesse evento, falando um pouquinho dos aprendizados e das andanças dele. Além de ter feito, né, de ter trazido esse movimento para o Brasil e para o sul global como um todo, né? Ele também teve a experiência de ir para o norte, né, de passar uma temporada na Europa conversando com pessoas do ecossistema e tentando captar recursos para fazer o modelo Robin Hood, né, captar recurso lá para trazer para cá. Marcela Capixaba, meu conterrâneo, né, tenho orgulho de falar isso, que pô, os capixabas eles são a liderança de finanças regenerativas. E é um movimento que não está no eixo Rio-São Paulo. Você vê, a Mônica está em Paraty, o Marcelo está em Salvador, eu estou no Espírito Santo, em Vila Velha. Então, assim, isso é legal também, porque é um movimento que a gente vê que tem diversidade, que tem inclusão. Então, assim, acho que só fazer essas pontuações, né? E acho que o que eu traria de ponto especial para vocês assim, é, usem e abusem das perguntas para o Marcelo, porque provavelmente, né, quando ele for falar, ele vai trazer algumas coisas, mas ele com certeza tem um conhecimento prático ali do ecossistema, das causas e tudo mais, que é difícil de caber numa apresentação. Então, qualquer coisa que ele for falando, anotem as perguntas aí, eu tenho certeza que o bate-papo pós-apresentação vai ser tão rico ou mais do que a apresentação em si. Vai lá, Marcelão. é nóis. Rapaz, depois dessa apresentação aí, tô até com medo agora de não dar conta de atender essas expectativas criadas aí. Mas só complementando aí a apresentação, né? Então, como o Luiz falou, assim, a gente estava assim, Luiz até antes de mim, muita gente, né, antes de mim, porque a minha contribuição principal foi mais ou menos que trazer essa forma, esse nome de Unify, né, o meme de Unify, que acaba sendo um meme que conecta oportunidades, tecnologia e desafios e também oportunidades de coordenar globalmente. E aí, assim, a gente sempre teve esse esforço de trazer para o Brasil essa discussão, não simplesmente como algo que a gente vai discutir e nos adaptar, mas principalmente como um ecossistema
que tenta alcançar coisas que aqui a gente às vezes já está fazendo há muito tempo, não só aqui no Brasil, mas no sul global como é, no geral, né? E aí, só para dar um pouco do contexto sobre o ecossistema de ReFi, vou pular a parte, uma introdução sobre ReFi, porque provavelmente vocês já tiveram algumas, então eu vou falar exatamente, eu vou falar mais sobre a questão do ecossistema mesmo. E aí, o que seria esse... o que a gente poderia falar sobre esse ecossistema? Bom, primeiro é que ele tem um DNA um pouco do Vale do Silício, né? Se vocês prestarem atenção até mesmo nas partes de até mesmo nos vocabulários utilizados na grande parte dos espaços e na forma como os recursos são alocados, ainda tem um pouco daquela questão do Vale do Silício ali ainda, de VC, aquele... deixa eu ver as mensagens aqui. Ah, sim. Vale a pena, então, trazer... Estou lendo a mensagem alta aqui. Então, assim, ainda, esse ecossistema ainda é um ecossistema que tem um pouco desse DNA e que ele começa a oportunidade de mudar isso chega justamente no Brasil. Só para dar um pouco do contexto rápido, então, que o Luiz pediu, ReFi, né, Regenerative Finance, é esse ecossistema que tenta conectar soluções financeiras, tecnologia blockchain e a regeneração do planeta. E aí, quando eu falo regeneração do planeta, eu estou tentando incluir aí todos esses movimentos que, de alguma forma, tentam fazer a manutenção das condições de vida no planeta. E aí a gente pode incluir aí movimentos ambientalistas, a gente pode incluir aí a questão mesmo da segurança social, a gente pode incluir aí todas as tentativas de manter e reconstruir as condições de vida no planeta que a gente vê que está acabando, principalmente vida humana, né? Bom, então esse seria o ecossistema. Seria uma descrição bem generalista, né? Esse ecossistema ele começa muito como uma reação ao tradicional ESG. E como assim como uma reação ao ESG? Bom, o ESG ele vem muito com aquele selo de mercado financeiro. Para quem talvez não saiba, o ESG ele é um selo mesmo no mercado financeiro que indica a adequação da empresa àqueles critérios de governança, questões de justiça social e questões de sustentabilidade. E é um selo, o mercado financeiro, o fundo dá esse selo, e aí as empresas que têm esse selo podem captar recursos de fundos específicos, acessar linha de crédito específica. E aí o grande problema do ESG é que como ainda o foco ainda são as finanças, ainda é a questão mais corporativa mesmo, a gente vê o que acontece hoje na prática. Desde quando surgiu o ESG como tendência mesmo, e mesmo como política de distribuição de recursos e de crédito, as condições de vida acabaram não melhorando tanto no planeta. A gente vê que, pelo contrário, todo dia você vê, se você procurar sobre os créditos de carbono, que são uma das pontas principais, né, desse ecossistema, você vai ver que sai um escândalo diferente toda semana. E um dos escândalos recentes foi que foi demonstrado que a maioria dos créditos de carbono da maior qualidade da Verra tem duas grandes certificadoras de crédito de carbono, Gold Standard e Verra. E a Verra, tipo assim, é a principal de todas. E os melhores créditos de carbono dela, ou seja, aqueles que são mais confiáveis, aqueles que valem mais no mercado, foi feita uma pesquisa que demonstrou que eles não valiam nada. E quando eu falo pesquisa, não foi nenhuma questão de investigação, não foi nenhuma questão de um super investigador, uma equipe de investigadores. Não, não, foi uma coisa muito mais simples. Foi a pessoa indo buscar na internet mesmo o lastro daqueles créditos. E descobriu que, assim, a maior parte não valia nada e tinha uma parte que não dava para dizer que não valia nada porque nem existiam informações online. Exatamente, sobre Prime do carbono. E aí, o que estava acontecendo? Estavam pegando e misturando esses créditos que não valiam nada com esses que valiam e vendendo em pacotes. O problema é que, do ponto de vista de quem está comprando esses pacotes, o crédito inútil ele é inútil. Você não pode usar para nada. Você pode, inclusive, ser acusado de fraude se você tentar usar ele para compensar as emissões da empresa. Ou seja,
acabou tendo, se você olhar para o ESG por esse ponto de vista, você vai ver que realmente estamos vivendo uma tragédia do ESG. E que talvez se não fosse a blockchain, se não fosse, quando eu falo blockchain, não é só a tecnologia, mas também a Web3, né, que é essa cultura ao redor da blockchain. Se não fosse essa cultura, a gente estaria observando talvez um momento até muito mais triste para todas as pautas, mais trágico para todas as pautas em relação às condições de vida na Terra. Bom, então esse é o ESG. As ReFi, elas surgem muito como uma tentativa de reação a isso. Uma galera que é uma galera inicialmente muito vinculada ao mercado de commodities, muito vinculada à tecnologia e finanças mesmo, começa a brincar com ideias e discutir, por exemplo, como seria eficiente pegar, por exemplo, o crédito de carbono, que era a coisa principal do ESG, e colocar on-chain, para ver se colocar na blockchain, para ver se, bom, a gente consegue trazer aqui mais transparência, mais eficiência para esse mercado. E aí, automaticamente, já vem toda a discussão. Pô, mas o carbono é só um ponto, assim, e todo o resto. E aí começa toda a discussão sobre, peraí, a gente precisa então criar organizações para dar conta de administrar isso. Não, a gente precisa também criar, ao mesmo tempo, formas que mais pessoas possam acessar essas tecnologias. Ah, é mesmo, tem que existir tecnologias. Então começa toda essa discussão sobre o que seria uma nova forma de organização, de coordenação global de todas as pessoas preocupadas com as condições de vida humana no planeta. E aí começa a ser discutido como é que poderia ser feito, como é que poderia ser criada essas redes de coordenação utilizando a blockchain e a Web3. E aí por que a Web3? Por que a blockchain? Porque só o DeFi, só a blockchain, só a Web3 possibilita que nós criamos diferentes sistemas de incentivo. Mas literalmente a gente pode redesenhar o mercado. A gente pode redesenhar e fazer com é, que o mercado ele premie ações regenerativas e colaboração ao invés de extrativismo e competição. E isso, assim, quem já trabalhou no mercado corporativo mais tradicional sabe que assim o ambiente inteiro é esse ambiente de extrativismo, não só em relação aos recursos naturais, mas também em relação às pessoas. Não é aquela coisa de, vamos crescer, não, vou tirar tudo que eu puder dessa outra pessoa para poder para poder me desenvolver pessoalmente. E aí, assim, é, aí nesse período, mais ou menos ali, em 2019, 2018, começam essas discussões entre um grupo muito específico de nerds da Web3, que era um grupo que tinha vindo do mercado de commodity, entendia mais ou menos como é que funcionava, entendia um pouco de economia no sentido macro, de desenho de incentivos, e entendia um pouco sobre questões associadas à regeneração e sobre o mercado de carbono. Ou seja, é sempre assim, as grandes coisas sempre começam assim, um grupinho de pessoas discutindo algo muito específico. E que esse algo acabou destravando essa possibilidade da gente ver, pô, peraí, então dá para fazer alguma coisa. Da gente ver realmente uma nova forma de construir uma forma diferente, né, na verdade, de encarar as questões não só climáticas, mas também sociais. E aí foi dessa discussão que começou a surgir as primeiras iniciativas que a gente começa hoje a chamar de ReFi. E aí, nessa época, obviamente, que eles não usavam ainda esse nome, né? Porque, afinal de contas, na época era só um grupo de pessoas tentando construir um grupo de umas soluções ali. Não tinha ainda uma percepção de ecossistema. Essa percepção vem no momento seguinte. É sempre assim, enquanto na academia, primeiro tenta se resolver as coisas conceitualmente e cientificamente para depois colocar no mercado, primeiro você cria e depois você pensa no que aquilo significa. Geralmente o mercado ele tem muito disso, né? Você cria, tenta vender. Se alguém comprar, aí você vai tentar depois pensar no que aquilo significa, e foi isso que aconteceu com o Wi-Fi também, vindo principalmente, inicialmente, do mercado mesmo. E aí, nesse processo que vem do mercado e que começa essas discussões sobre todo o resto, né, sobre tudo aquilo que importa, de fato, assim, tirando essa parte do carbono, é que começa a surgir as primeiras organizações e também o debate sobre, peraí, não pode ser só carbono.
que é, assim, o carbono ainda domina muito. Eu vou explicar um pouco depois por que que o carbono domina, mas, assim, uma das primeiras questões foi, olha, a gente precisa que existam soluções para diferentes tipos de desafios. E isso só vai ser possível se o debate sobre o refi ele for também global. Que até então, literalmente, era um pequeno grupo de pessoas nos Estados Unidos, um pequeno grupo de pessoas na Europa, discutindo o que seria esse ecossistema. E aí uma galera que, assim, é, é, com condições de vida muito boas, uma galera, assim, muito específica mesmo. E a partir do momento que eles percebem que, olha, não vamos conseguir desenvolver isso por conta própria. Opa, isso é um ecossistema que precisa funcionar como ecossistema. E é então que começa a discussão sobre o que de fato significa refi. E é aí aonde três grandes fontes teóricas surgem. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Está de boa? Estou falando muito rápido? Tá de boa? É nóis. Bom, e aí onde começa a discussão sobre o que significa refi. E aí, a primeira fonte para esse termo vem do John Fullerton. O John Fullerton ele é um gestor de capitais que ele tinha uma carteira que era quase um hobby dele, hobby de rico, né? Ele tinha uma carteira onde ele fazia uns investimentos em atividades regenerativas. E ele fazia os investimentos de uma forma que não sequestrava quem recebia o investimento. Não era aquele investimento, estou comprando metade do seu negócio e agora você tem que responder a mim também, precisa da minha permissão para poder fazer para tomar qualquer decisão. Não, era, olha, eu gosto do seu modelo, eu acho que ele seria ainda mais lucrativo se você tivesse mais dinheiro e me apresenta um plano para escalonar o seu negócio, escalar o seu negócio, mantendo essas condições regenerativas, que eu vou te dar o dinheiro. E aí depois a gente divide o que vier de lucro. E é um investimento, a gente está falando de investimento, assim, não é uma caridade, não é uma coisa do tipo, é literalmente um investimento. E essa carteira dele acabou com o tempo performando muito melhor do que todas as outras carteiras que ele tinha, principalmente em período de crise. E aí você imagina a surpresa do cara, um capitalista no mais nuclear sentido, né, um gestor de capitais, que de repente aquela carteira, que era a carteira mais é, militante dele, né, acaba se tornando a carteira mais lucrativa justamente no período de crise. E é aí aonde ele tinha um tempo para se dedicar a tentar explicar até para ele mesmo o que significava aquilo. E aí aonde vem pela primeira vez um nome mesmo, Regenerative Finance. A ideia de que nós podemos redesenhar os incentivos do mercado para poder premiar, se não premiar, pelo menos pagar essas pessoas que já estão regenerando as condições de vida no planeta. E aí, bom, mas essa é a fonte teórica do mercado, é a parte mais das finanças. A parte da regeneração, ela vem principalmente de um biólogo chamado, caraca, agora eu esqueci o nome dele, acho que ele é chileno, o sobrenome asiático. Você lembra, Luiz? É o, é o cara que criou o conceito de autopoiesis. Alguém aí conhece esse conceito? Humberto Maturana. Humberto Maturana. Exatamente, Humberto Maturana. Então, o Humberto Maturana, ele o conceito de autopoiese, só para colocar para quem talvez não conheça, é a ideia básica de que a natureza ela tem uma complexa teia de mecanismos que fazem a continuidade da vida. No caso, a natureza ela consegue se regenerar. Bom, é uma ideia que sim, que parece até estúpida de tão óbvia, né? Porém, foi necessário, assim, anos, décadas de pesquisa para que ele pudesse, de fato, demonstrar isso. E demonstrou isso, e a partir disso, a consequência principal peraí, mas se a natureza tem esses processos, e se nós mesmos, enquanto espécie, não estamos dando conta de manter a continuidade das condições de vida, então vamos olhar para a natureza e ver o que tem de regenerativo. Ou seja,
É aí que vem aquele outro lado de ReFi, o lado de prestar atenção na natureza. E quando eu falo natureza, eu não estou falando da árvore, do animalzinho. Eu estou falando também da natureza em relação a nós, em relação a como nós nos relacionamos com o resto do mundo. Porque, querendo ou não, nós somos animais também nesse universo, né? E, e aí que começa também a atenção maior para com as comunidades tradicionais, os povos originários, que têm uma relação privilegiada com a natureza, né? Uma relação de que uma percepção da existência em relação à natureza que é muito mais próxima do que nós assim urbanos conseguimos fazer. Bom, essas são as duas fontes teóricas principais. E o que vem na cereja do bolo é o famoso livro ali, o Green Pill, que vem tentando um pouco de resumir o que já existia nessa área de refi. Bom, e é aí aonde a gente pode começar a falar de um ecossistema, aonde a gente pode começar a acusar um grupo de pessoas, por exemplo, de não ter diversidade ou de não ser acessível. Que antes disso, assim, ninguém falava, pô, mas o refi é uma parada muito do norte global, porque realmente não existia nem ainda o grupo, se o grupo de refiers, não existia nem o meme do regen ainda, né? Era ainda realmente só pessoas fazendo coisas. A partir do momento que se percebe como um ecossistema, a partir do momento em que começam a sair as primeiras é, publicações no Twitter, os primeiros artigos em blogs sobre mais de uma iniciativa agindo em conjunto, é quando a gente começa a falar literalmente de refi. E aí eu estou falando principalmente do ano de 2020, que é quando começam as discussões. Aqui, assim, eu falo, existia esse ecossistema já, as pessoas já discutiam, mas ainda é um grupo pequeno de pessoas. Ainda é que nem aqueles eventos de Star Wars. A gente assiste o filme de Star Wars, porém, só quem sabe que aquilo tudo aconteceu é o grupo que estava dentro da nave. O resto do universo está vivendo as vidas lá, tranquilos. E só aquele pequeno. Tanto que nos outros filmes a galera nem acredita que aconteceu as coisas anteriores, né? Porque ninguém estava lá, né? Então. Mas, enfim, ainda é um grupo pequeno. E aí é quando começa a discussão sobre o debate em si sobre o refi. É quando a gente vem uma primeira geração de builders, né? Primeira geração de empreendedores que não são do mercado financeiro, que não tem nenhuma relação com trade, com commodities, que não entendem às vezes nada em relação à árvore, à fazenda, à produção, mas simplesmente se atraíram pelo meme, pela ideia de você poder construir soluções para o mundo, né, para o futuro, e não só uma solução para o mercado. E aí essa primeira geração de builders chega ali mais ou menos em 2020 e começa a apresentar as primeiras grants, os pedidos de grants para projetos nessa área, que já era algo muito novo, assim, era algo muito, caramba, peraí. E aí, por exemplo, a gente tem um dos projetos que eu acho, assim, até hoje, mais fantásticos. Na época o nome era Green World, eu acho que eles mudaram o nome recentemente, esqueci agora, mas você ainda acha matéria sobre o nome Green World, Mundo Verde. Basicamente, assim, o projeto era muito simples, acho que é de 2020 esse projeto. Eles conseguiram uma grant na época da Chainlink de US$ 50 mil, se não me engano, para construir esse projeto. Uma região da África. Sim, já tinha, assim, a área de impacto já era mais envolvida. Essa área de refi, assim, ao invés de simplesmente o impacto, trazer a questão das finanças, é que mais ou menos caracteriza o refi. E, tipo assim, ao invés de você doar dinheiro para causas que você acredita, você redesenhar o mercado de forma que essas causas sejam pagas para existir. Mas, enfim, só voltando na Green World, é, tem uma região ali, agora eu não sei se é a região do Sahel, na África, ou é a região embaixo do Saara ali, mas aonde o preço da comida ele sobe, ele flutua bastante, baseado nos eventos climáticos, na seca, na chuva. Então, isso acaba causando uma série de tragédias, né? E aí, é, é, percebendo que o elemento principal era esse do clima, né, ali, das secas e das chuvas, esse pessoal pensou, poxa,
mas e se a gente conseguisse exatamente valor, não preço? E aí, a questão, essa galera pensou, poxa, e se a gente pegar uma tecnologia muito básica de previsão climática, né, que já existe, e colocar essa tecnologia, colocar um smart contract nessa tecnologia, de forma que ela possa ler essas mudanças climáticas, possa saber quando vai chover ou quando vai ter seca nesse lugar, que vai afetar esses produtores, e liberar o prêmio de um seguro para eles. Pô, e é uma coisa assim, hoje falando é algo assim, é algo muito simples, né? Muito óbvio. Pô, realmente dá para fazer isso. Agora, naquele período foi assim, uma parada, caramba, peraí, a gente está falando aqui de mudar a forma como, a mudar o próprio mercado de seguro, porque o mercado de seguro basicamente funciona com, você vai lá, contrata o seguro e quando você precisa vai ter um profissional contratado para evitar que você use o seguro. E aí a ideia que eles tiveram é justamente de você inverter isso de forma que literalmente vão ganhar dinheiro no mercado de seguros sendo honestos. Isso é assim, daí é pós-capitalismo total. Você pagar por um serviço e poder usufruir ele, isso é máximo de pós-capitalismo. Mas enfim, e aí eles montaram, conseguiram essa grant da Chainlink para poder montar essa estrutura. E é uma estrutura, se você pensar bem, ela é muito vinculada a código. Sim, e ela é muito vinculada a código. Por quê? Porque você precisa, eles precisaram só criar a estrutura financeira de um seguro, vincular a uma fonte de dados. Provavelmente eles não compraram instrumentos para colocar lá, para fazer as medições, porque já existem previsões climáticas a nível global, só pagaram uma assinatura premium e vincularam uma coisa a outra. E com isso eles conseguiam, se eu não me engano, em alguns meses já tinham conseguido fazer um onboarding de mais de 15 mil microagricultores da região. E é isso assim, para mim foi um dos primeiros sucessos de cripto aplicado a questões humanitárias e climáticas. Não no sentido de doação, de benevolência, coisa do tipo, mas no sentido de redesenho de mercado mesmo. Nessa época já existiam vários outros projetos, tinha vários, e grande parte dos projetos, assim como hoje, e o ReFi, assim, o ReFi como um todo, é uma promessa. Ainda não é uma, tipo assim, nós estamos começando a criar as condições de realização, mas ainda é uma grande promessa que vai aparecendo aqui e ali, as coisas dão certo, as primeiras soluções dão certo. Por exemplo, quando você tem a Muda, uma comunidade existindo já há bastante tempo e funcionando, isso é algo que a gente tem agora. Assim, daqui a 10 anos, a gente vai ter várias. Agora, funcionando dentro de blockchain há tanto tempo, rapaz, aí é coisa assim. Agora que a gente está vendo os primeiros frutos. Enfim, voltando, 2020, 2021 ali já virando, a galera já discutindo mais sobre a questão de ReFi, a galera já convencida, né, esses builders, já convencidos de que as soluções que eles deveriam produzir deveriam ser voltadas para esses problemas reais, né, que não deveriam, que não funcionaria ficar tentando criar soluções planetárias. Tipo, eu vou criar uma máquina que vai puxar todo o carbono da atmosfera. Percebendo que a percepção de que essas soluções elas não seriam a totalidade desse ecossistema veio muito da, da questão mesmo da escala. Porque para você criar e implementar uma solução planetária, você precisa de recursos a nível planetário. E por mais que vários builders ali estavam no acesso fácil à Europa, estavam no acesso fácil àqueles instrumentos de crédito que eles têm, ainda não era essa grana a nível planetário, né? Todo mundo conseguindo acompanhar até agora? De boa? Falando muito rápido, não? Tranquilo? É nóis. Bom, então, 2021 ali, já chegando, o pessoal já convencido de que as soluções elas deveriam ser construídas e testadas. E aí, nesse momento, a gente não tem mais só aqueles primeiros investidores, galera de commodities, aqueles super nerds, não. Agora a gente tem os super nerds e a gente tem agora uma primeira geração de builders, ali de empreendedores, né, já tentando construir soluções a nível geralmente a nível nacional ou a nível regional, não estava ainda tão local. E a gente tem uma primeira geração
de uma galera que assim, ainda não tinha encontrado o seu lugar e estava simplesmente ali olhando o que estava acontecendo. Uma primeira geração que provavelmente foi a galera que chegou em cripto, muito talvez com Ethereum, que começou a pensar mais nessa questão de uso, né? E não simplesmente tipo assim, o Bitcoin ele é maravilhoso, mas ele ainda parte de premissas muito vinculadas às estruturas principais do capitalismo, né? Como a escassez, como a ideia de riqueza, coisa do tipo. E quando vem o Ethereum, não que a tecnologia fosse melhor, isso daí eu nem posso avaliar porque eu não sei. Mas quando vem o Ethereum, a discussão não era sobre escassez, sobre enfrentar a inflação. A discussão era, pô, agora a gente pode construir ferramentas globais, planetárias, com custo baixo. Pô, qualquer um aqui, nem precisa entender muito de código, consegue criar uma empresa inteira na rede Ethereum, ou em qualquer outra dessas redes que foram surgindo depois, com um smart contract muito básico ali. Isso, assim, foi uma mudança muito chave. E essa primeira geração de curiosos que foram chegando, ficaram pensando, pô, peraí, que eu quero entender isso aqui, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero me dedicar a, a esse grupo aqui. Só lembrando, ainda não tinha um nome. Ainda era só pessoas tentando se conectar. Falei, Luiz. Cara, e uma coisa que é interessante também falar, Marcelão, é que nos ciclos de mercado, né, principalmente quando tem um ciclo de mercado de alta, a gente acaba tendo um excedente de recursos para financiar ideias que elas aparentam ser muito visionárias ou à frente do tempo. E aí a galera fala, cara, beleza, é visionário, mas toma aqui porque, sabe, tá com recurso meio que sobrando. Tipo, imagina, galera, que o pessoal, essa galera que o Marcelo tá falando, é uma galera que pode ter comprado Ether, né, que é a moeda do Ethereum, sei lá, $1, $5, $10. E aí, depois de um tempo, vê o negócio valendo 200. E depois vê o negócio valendo 1.500. Depois chega a 4.000. E aí o cara está com esse dinheiro todo na carteira dele, ele já meio que resolveu a situação financeira dele, ele fala, cara, tá bom, eu vou começar a pensar em outras coisas, né? E uma parte dessas pessoas desperta a consciência e fala, tá bom, agora eu vou focar, já que eu resolvi minha situação financeira, eu vou tentar, sei lá, vou focar em agroecologia, vou para design regenerativo, e aí daí começa a ter também uma grande onda de filantropia dentro do mundo cripto para financiar esse tipo de projeto. Né, Marcelão? Tô Sim, certo na é isso mesmo. Sim, leitura? assim, só esse contexto aí eu tinha até passado direto por ele, mas assim, a gente está falando também de uma geração, de uma galera de cripto que acabou vendo as coisas crescerem muito rápido e que imediatamente pensou, pô, resolvi o que eu queria imediatamente, agora eu vou implementar. Exatamente, a galera jovem e maluca. A galera, assim, que você acha que é maluco quando você vê foto de evento e tudo mais, e, cara, quando você vai, você vê cada figura, cada pessoa de cada canto do mundo, você pensa, assim, realmente, geralmente tem isso também. É uma galera que, acho que o tipo médio do ecossistema de ReFi já é uma pessoa, por causa da quantidade extrema de filtros que tem de acesso, né, até hoje, o tipo médio já é uma pessoa que tem interesses assim que demandam uma capacidade de abstração muito grande, porque você tem que entender um pouco de macroeconomia para entender a questão de capitalismo, pós-capitalismo. Você tem que ter uma mente aberta ao mesmo tempo para poder é, saber ali dialogar com lados diferentes, né? Porque no IFI a gente vê juntas pessoas que no espectro político tradicional estariam separadas. E, enfim, a quantidade de filtros que existe para acessar, de filtros cognitivos para acessar esse ecossistema, ainda faz com que seja um ecossistema não tão acessível, né, do ponto de vista cognitivo. O bom é que o meme de ReFi, à medida que se populariza, torna cada vez mais acessível. Porque ao invés de precisar explicar para uma pessoa o que é pós-capitalismo, solarpunk, assim, em vez de explicar cada detalhe, blockchain, se você vai direto para o meme, se já tem um meme popular, você simplesmente aponta para o meme e as pessoas vão entender do que você está falando. Igual mesmo, assim, blockchain hoje, por mais que seja algo complexo,
de explicar e tudo mais. Se você apontar para o meme, se você falar, galera, vai no Twitter, procura aí umas explicações, galera acha fácil. Bom, voltando então. Essa primeira geração, então, uma galera que estava extremamente curiosa, uma galera que estava com uma grana, às vezes não sobrando para poder, assim, do ponto de vista milionário, mas com uma grana o suficiente para, olha, não vou precisar arrumar um emprego agora, então vou me dedicar a algo que eu gosto. E foi a galera que começou a experimentar, né? Foi os builders que começaram a experimentar com o conceito da tecnologia. Na época não existia ainda tanta tecnologia disponível. Era mais o conceito da tecnologia blockchain aplicada às finanças, aplicado à regeneração. E isso, assim, obviamente que isso começou a atrair interesse também de uma galera mais tradicional de cripto, até chegar o momento aonde começa a vir, aonde começa as primeiras discussões do nível industrial mesmo sobre essa aplicação. Que aí a gente está falando de quando começa, por exemplo, quando surge, por exemplo, a Celo com os gastos pilotos, quando os projetos da Polygon, os projetos de meio ambiente da Polygon, projetos de meio ambiente da própria Chainlink, quando começam a aparecer e começam a ver, pô, peraí, tem uma coisa aqui, tem um mercado aqui. E é aquela coisa, tipo assim, a gente sabe que gente rica adora salvar o mundo enriquecendo ainda mais. E aí, quando veio essa percepção, foi aí que o mercado começou a ter uma disputa muito boa, uma disputa. Isso eu acho que talvez assim, uma das coisas que me mantém animado com o DeFi é isso, que é um mercado em disputa. A gente não está falando aqui de um lugar onde todo mundo é 100% amável e bonzinho o tempo todo e vai compartilhar todo o dinheiro com os pobres. Não, é um mercado ainda. Tem fundos de investimento, tem pessoas investindo, pessoas empreendendo. E o mais interessante é que a grande disputa é para criar essas formas colaborativas. Então, por exemplo, é, a gente pega a própria Polygon. Até um tempo atrás, a Polygon não tinha assim, muita atenção a esse ecossistema. Aí, de repente, a Polygon vê que a Celo estava crescendo muito com esse meme. Aí a Polygon vai lá e lança Polygon Green. E é uma disputa, porém é uma disputa que gerou um monte de oportunidades para, de fato, iniciativas que estavam ali esperando para receber alguns recursos para começar a existir. Iniciativas assim que eu falo na área de refi mesmo. Bom, 2021, a discussão sobre o refi, e aí já começa meio que se popularizar, porque começam a existir os primeiros eventos sobre o refi. Primeiro, como side event, como toda a tendência em cripto aparece nos side events ali, tem uns eventinhos ali, meio da galerinha ali mais, dessa galera meio esquisita, você vê, de repente tem um evento de cripto, todo mundo com assim, o celular mais adiantado e de repente chega aquela galerinha com uma roupinha assim, mais larga, de chinelo, começa a aparecer nos eventos nos Estados Unidos e na Europa e fazer uns assim, side events mais meio hippie ainda, coisa assim. E aí é quando começam essas discussões sobre, pô, tá, a gente quer que isso seja uma tendência, um meme mesmo. E para isso vai ser necessário o resto do mundo. Assim, não necessário no sentido de que é, sem o a gente não consegue acessar dinheiro e tudo mais, mas então, acho que tá meio cortando na internet. Você cortou alguma coisa na internet? Cortou um pouquinho aqui para mim. Ah, quantos segundos, mais ou menos? Cara, uns 5 segundos só agora. Ah, sim. Ah, tranquilo. Então, vamos lá. Então, começa as discussões sobre como fazer com que o refi não seja só um hobby do norte global, mas principalmente algo planetário. E aí, quando começa essas discussões mesmo a nível de, tipo assim, não, como é que a gente faz para que isso não seja para que não faça parte do solucionismo de cripto?
E é importante pensar nessa questão do solucionismo, porque, é, assim, só para contextualizar para todo mundo, solucionismo é uma tendência do mercado de inovação no geral, de criar soluções para problemas que ainda não são compreendidos ou problemas que as pessoas que criaram a solução não entendem ou não fazem parte da realidade deles. Tipo assim, o pessoal faz muita. Toda vez que você vê algo, talvez assistindo o Shark Tank lá, o Casimiro reagindo ao Shark Tank, você vê algo, alguma coisa sendo apresentada lá, e aí você, e aí a pessoa às vezes não consegue vender e você pensa, pô, mas aonde que essa pessoa achou que alguém compraria isso? É tipo assim, o valor é absurdo, ou então não tem utilidade, ou então eu posso fazer isso no meu celular, não preciso de um dispositivo. Geralmente isso faz parte do solucionismo. E o solucionismo, ele, no sul global, no geral, ele é bem mais. Ele não é uma tendência tão grande, porque não tem tanto dinheiro disponível para ficar. Não tem tanto esse excesso do produto social para ficar distribuindo, embora em alguns lugares tenha. Se for ainda São Paulo, assim, solucionismo é muito comum, mas, no geral, ainda não é tão comum. Agora, na Europa e nos Estados Unidos, o solucionismo assim, eu acho que talvez seja uma das tendências mais, assim, uma das características mais vivas da indústria de inovação. A galera criando soluções para tokenizar a Amazônia sem nunca ter pisado na Amazônia, às vezes sem saber diferenciar a Amazônia do Amazonas e coisa do tipo. Enfim. E aí, em ReFi, a galera, para tentar evitar isso, começa as discussões mais conceituais e mais políticas mesmo do ecossistema. Porque na Web3, no geral, a gente hoje já tem bastante discussão política, mas a maior parte do tempo não teve tanta discussão política assim, sobre a Web3, questões sociais mesmo, sobre como garantir acessibilidade, coisa do tipo. É uma coisa que ainda assim, ainda tá ali, é grande o suficiente para você construir qualquer coisa de forma isolada com o seu grupo. Você pode agora iniciar uma comunidade de Web3 que discorda de todas que existem e você ainda vai ter espaço suficiente para crescer e trazer 1 bilhão de pessoas para sua comunidade. Porque ainda é grande demais. Mas em Wi-Fi, como era pequeno, já surge muito com essa questão de como que isso vai se parecer. E é nesse período onde aquela geração de builders já não era mais tão nova, já tinham lançado ali 1 ou 2 ou 3 produtos, já tinham falhado alguns, já tinham testado algumas coisas. Os VCs, que inicialmente que colocaram a grana, já tinham visto alguns investimentos falharem, porém ainda estava meio que, bom, ainda tem dinheiro, pô, a gente está em cripto, a gente imprime nosso próprio dinheiro. Ainda tinha esse dinheiro. Porém, a geração mais jovem que tinha chegado agora era principalmente uma galera do sul global que já estava, às vezes, há algum tempo tentando usar cripto, pensando em usar cripto para abordar questões sociais e questões ambientais e que tinha percebido que, pô, essa galera está tentando fazer a mesma coisa. E é quando começa a formar essa terceira geração desse ecossistema. E essa geração é a geração que vai, de fato, consolidar isso como um ecossistema, principalmente com críticas. É assim que se formam movimentos, né? Você faz a crítica, corrige, ou então divide, e vai, assim, se solidificando. E essa terceira geração, a primeira geração, que era uma galera que, assim, estava muito tranquila com assim, no sentido financeiro mesmo, não tinha muito o que criticar além do próprio ESG. A segunda geração chega bem recebida financeiramente falando, porém, assim, ainda não tem todas, assim, não é uma galera multimilionária, é uma galera ainda empreendedora, assim, de início, assim, tá falando de galera de classe média e tudo mais. E essa terceira geração já é uma galera que chega em massa, é uma quantidade maior, e que está querendo saber o que que é esse ecossistema que até então não era. É uma galera que chega, pô, mas espera aí, vocês estão falando vocês estão discutindo sobre tokenizar a Amazônia, mas tem alguém aí que é da Amazônia? Tem alguém aí que já esteve na Amazônia? É uma galera que chega nas reuniões com essas perguntas. E aí, assim, eu posso falar isso porque eu fiz parte dessa terceira geração que fazia essas perguntas. Tipo assim, pô, vocês estão falando sobre fazer um projeto na África, é, sei lá, em São Tomé e Príncipe.
mas vocês já estiveram lá? Vocês conhecem alguém de lá? Ah, não, mas eu olhei aqui no site. Se você for lá no site do Banco Mundial, tem uma área de estratégia, de inteligência lá, que você consegue dados muito atualizados sobre qualquer lugar do mundo. Aí a pessoa vai, não, mas eu peguei os dados aqui atualizados, não sei o que lá. Aí, pô, cara, mas você sabe como é que colhe esses dados em São Tomé e Príncipe? Você sabe que tipo de. E aí, galera, assim, foi muito engraçado que eu lembro dessa conversa, ela foi real. E eu lembro que a pessoa falou, não, pô, simples, com iPad. Aí você acha que, assim, você acha que as pessoas, você acha que tem, assim, funcionários do IBGE em São Tomé e Príncipe andando com iPads em todo o país e colhendo essas informações? Eu lembro que foi assim, foi uma risada geral, assim, que de repente, enfim, essa conversa na época eu achei que eu era, assim, muito especial. Eu, caramba, peraí, como é que essa galera não percebe isso? Só que é algo que depois eu percebi que já tinha gente, até antes de mim, que já tinha tido essas conversas. O próprio Luiz é um que provavelmente teve essas conversas antes. E assim, que participou dessas reuniões. E é essa terceira geração desse ecossistema que chega principalmente questionando o significado desse ecossistema e como que vai ser as relações desse ecossistema, as relações sociais dentro desse ecossistema, que aí, só para pontuar, nesse momento, já existia a ideia da identidade do regen, a identidade da pessoa que não era um DJ, não era um. Na Web3 a galera se chama de degenerado, porque é a galera que faz apostas ali, que é uma coisa que nem vem da Web3, né? É uma coisa que vem do mercado financeiro, uma galera que fazia apostas com ações muito baratas, né? As blue stocks, e é, apostas mesmo, né? Com ações. E é uma galera, assim, a Web3 começa a adotar isso. Não, a gente, pô, é degenerado. E aí, nesse momento, em 2021, a galera já começa a se identificar com o Regen, a galera já teve tempo de consumir os artigos que existiam na época, a galera já teve tempo de entender que existiam algumas soluções, a galera já teve tempo de ter afetos e desafetos. E foi esse momento onde se consolida esse ecossistema. Até agora tá dando para entender, está dando para acompanhar? Tranquilo. Bom, nesse momento é quando começa a surgir os primeiros coletivos, quando começa a surgir as primeiras tentativas de organizar grupos ao redor desse tema. E aí, assim, já existia, por exemplo, nesse período, a ClimaDAO, que é uma das primeiras DAOs de Wi-Fi mesmo. E aí eles tiveram vários desafios, para não ser muito polêmico, em relação a como eles... Que eles eram basicamente uma DAO que organizava um mercado, tokenizava títulos, créditos de carbono e vendia. E aí, na época, eles tiveram vários problemas, assim, na, no tokenomics deles, de misturar crédito bom com crédito ruim, e foram acusados disso, depois sobre acusações até mais sérias. Porém, assim, é inegável que eles foram pioneiros nisso. E até então existiam assim, essas tentativas de construção de iniciativas assim, e é nesse período que surge a ReFi Spring, que na época, final de 2021 ali, a gente começa a discutir, pô, para que o meme de ReFi não seja algo só do norte global, não seja não faça parte do solucionismo, nós vamos ter que ouvir, assim, vai ter que ser algo construído a múltiplas mãos. E é o momento onde a gente começa com a ideia de, pô, vamos então organizar eventos só para falar de Wi-Fi. E aí a gente se planeja, na época a ideia era que fosse chamado de Wi-Fi Spring, essa série de eventos. E aí a gente se planeja 9 eventos na época, um no Espírito Santo, e a gente falha miseravelmente. Assim, na época, por quê? Por mais que já existisse no Twitter uma vida desse ecossistema, né, uma microvida ali, ainda assim era algo muito de nicho. Você colocar um ambientalista junto com uma galera de Bitcoin, junto com uma galera de altcoin, de aposta mesmo, na mesma sala, colocar um cientista ali dentro, colocar um político, colocar essa galera, um ativista social, na mesma sala para tentar chegar a consensos, assim, né? Se hoje é uma coisa difícil, nesse momento era algo assim que foi percebido de forma muito engraçada e às vezes trágica, que não era algo tão fácil. E aí, nesse período,
como eu tinha falado, no Norte Global, os eventos já estavam acontecendo. Porém, eram eventos assim, como é que se diz? Era uma mesma galera viajando de avião de um lado para o outro para salvar o planeta. Essa pessoa estava em, tipo, sei lá, rolava 50 eventos, a pessoa só de jatinho já, já causava o dano planetário ali dela ali, a cota de destruição do planeta. E é quando a gente começa a pensar, na época, quando eu falo a gente, na época a gente estava no grupo do Crypto Commons Association, que é uma galera que inicia lá na Áustria para discutir a aplicação de cripto na consolidação dos commons, né? Os bens públicos, de como cuidar, como governar. E aí que começa a discussão de, pô, ao invés de fazer eventos, vamos criar uma estrutura que simplesmente dê apoio para quem queira organizar esses eventos localmente. E aí é quando a gente começa a desenhar essa estrutura e começa a, a receber os primeiros nãos, né, em termos de financiamento. E aí a gente tentou, na época, aplicar para uma grant de US$ 2.000, aí não deu certo. A gente tentou para uma de US$ 6.000, não deu certo. A gente tentou uma de US$ 1.500, não deu certo. Aí a gente aplicou para US$ 250.000 e aí deu certo. E aí a gente recebeu essa grant do Climate Collective. E o Climate Collective é esse coletivo de empresas, principalmente da área de carbono. Hoje, nem tanto, né? Eles conseguiram ter uma evolução boa agora. E aí, basicamente, foi uma grant para que a gente fizesse essa série de eventos ao redor do mundo, principalmente com foco em locais e vozes que, de outra forma, não teriam acesso a esse debate. E aí que a gente começa, tipo assim, na época eu era o responsável pela seleção mesmo, né? Eu criei um quadrinho lá muito legal para decidir quanto e como a gente ia financiar cada evento e dar apoio para cada evento. E, assim, na época a gente começa com foco, cara, essa grana vai toda para o Sul Global. E aí a gente percebe que a gente teria que deixar a grana no Norte Global também, né? Porque tem sempre pedágio. E aí a gente vai lá e cria na época, cria esse mecanismozinho para fazer o cálculo, de forma que a gente conseguia, tipo, financiar um evento com US$ 200 em algum lugar, tipo, na Alemanha, e mandar 2.000 para Uganda. E fazia, assim, meio que uma proporçãozinha assim. E aí, nesse período é onde começa um frenesi, assim, nesse momento, uma galera que já estava trabalhando, estava fazendo tudo o que a galera do ecossistema de ReFi estava tentando fazer, tinha uma galera que já estava fazendo, uma galera, por exemplo, como o pessoal da Cambiatos, no geral, assim, né, o pessoal, se não me engano, o pessoal da Play for Change nessa época já existia, Luiz? Existia, então. Era uma Já. galera assim, é uma galera que já estava fazendo, já estava ali na Web3 e que de repente começa a perceber, pera aí, tem todo esse ecossistema aqui, é uma galera que diz que está querendo financiar, assim, que está querendo financiar esse tipo de iniciativa e a gente está fazendo isso aqui. E é esse período meio que de levante, assim, seria a quarta geração, né, da galera de Wi-Fi, que é a geração que chega com um ecossistema meio que já encaminhado. E as iniciativas começam a ser criadas também por pessoas que já estavam fazendo outras coisas nesse ecossistema. E aí, assim, no começo de 2022 ali, na verdade, no final de 2021, é quando eu tenho a ideia do blockchain na escola, e no começo de 2022 é quando, de fato, começa a fazer. E na época, assim, inicialmente, no blockchain na escola, eu nem pensava como um projeto de Unify. E aí depois, assim, eu fiz parte também dessa geração que construiu o projeto nessa época e chega com esse novo chega com esse novo app, né, de tudo, esse novo app de financiamentos e afins. Bom, até agora a gente tem as gerações de builders ali que construíram um ecossistema no qual uma parte de vocês está chegando agora, que é uma galera que ajudou assim a desenhar, que ajudou a fazer a crítica, que ajudou a trazer recursos, que ajudou a alocar recursos, a colocar recursos. E a partir de agora, eu vou tentar falar um pouco sobre como esse ecossistema se organiza hoje. E aí, no caso, assim, para quem está chegando agora, para quem está querendo encontrar o seu lugar, eu vou tentar explicar assim, como está organizado para que você possa entender ali o que você quer fazer nesse ecossistema. Bom, a última geração, eu falei, foi essa galera que chegou ali, uma quarta geração,
chegou num ecossistema um pouco já meio estabelecido, aí já tinha um artigo sobre o que é ReFi, e aí, no caso, nessa época eu sei que tinha, porque eu procurei em português, no começo de 2022, eu vi que não tinha nenhum artigo em português, eu fui lá e escrevi dois, parte um e parte 2, o que é ReFi. E aí depois, assim, meio que na correria, quando eu comecei a ver que o Brasil já tinha mais ou menos o ecossistema se consolidando, fiz o primeiro artigo sobre o ecossistema brasileiro das finanças generativas e o segundo agora, o primeiro pontuando as comunidades e os eventos e o segundo agora com o Luiz como coautor sobre as iniciativas, as empresas mesmo. Inclusive, é um artigo que vai poder até servir como uma continuidade aí da aula, para você ver os nomes e afins. Compartilhe sim, assim que for publicado. É, Bom, voltando. Quarta geração, então, está lá. Agora existe um ecossistema. E como que é organizado esse ecossistema? De um lado, você tem assim, os iniciais, os OGs, né, que é a galera lá da área da grana, que são galera que veio no mercado de commodities, trade de commodities e afins. Essa galera, desde o começo, eles estavam preocupados com infraestrutura de mercado e coisas do tipo. E é uma galera que meio que ficou nessa parte de infraestrutura, é uma galera que começou a dialogar com instituições mais tradicionais. Vocês pegam, por exemplo, a Polygon, ela é criada, e a Polygon Green, né, ela é lançada como meio que uma resposta ao meme de ReFi. Porém, antes disso, o World Food Program da ONU, agora eu não lembro se é da ONU ou do Banco Mundial, acho que da ONU mesmo, já tinha colocado, se eu não me engano, 260 milhões na Celo. Ou seja, é um momento onde essa galera que estava lá no começo começa a ir atrás dessas instituições globais e mostrar que existem soluções, que existe um mercado surgindo. Porque então a gente chega no ponto onde o DeFi não é mais assim, não é mais só o meme. A gente já tem coisas que deram muito errado, a gente já tem coisas que deram muito certo, a gente já tem críticas muito válidas, a gente já tem assim a gente já tem meio que hoje talvez a maior manifestação da contribuição de DeFi para o resto da Web3 está na ideia do Quadratic Funding, na ideia de financiar bens públicos com o Quadratic Funding, porque inicialmente o Quadratic Funding era uma ideia de distribuição, de alocação de recursos. Aplicar isso e testar com bens públicos, que é o que da onde vem o Gitcoin, né, da ideia original do Gitcoin, é talvez a primeira oferta, assim, o primeiro filho de ReFi para o sistema da Web3 como um todo. Bom, então nós temos a primeira geração, essa galera que muito atrelada ao mercado financeiro tradicional, às instituições tradicionais, e que meio que fica nesse lugar. Poucos assim migram desse lugar para outro lugar de builder, para outro lugar de curioso. A maioria fica nesse lugar. Uma outra parte, então, é o ecossistema financeiro. A gente tem esse ecossistema financeiro, só para complementar, esse ecossistema financeiro de DeFi. Você tem os VCs, que são os Venture Capitals, ou seja, são fundos que pegam dinheiro de outros fundos, ou de bancos, ou de pessoas muito ricas, e distribuem esse dinheiro em investimentos que vão retornar dinheiro e pagar esses clientes. Então, os VCs de ReFi começam a se assumir como tal, e aí você tem, por exemplo, o Cerulean, hoje, que é um VC 100% ReFi, 100% mesmo. É até legal o Jared, que é um dos gestores, tem dois gestores, tem o Jared e o sócio dele, que eu esqueci o nome. Desculpa. Sim? Repete o nome, por favor. Ah, sim, é Jared. Jarhead. É, ele é afegão e ele é um dos gestores do Cerulean Ventures. E é um fundo, assim, 100% ReFi. Igual ele, a gente tem vários hoje que já surgiram, surgiram ou mudaram a sua identidade para essa área. Bom, é uma área muito financeira essa parte, é a área da onde é uma das áreas que mais se preocupa com o mercado de carbono, que tem ainda o que a gente chama de visão de túnel de carbono, né? De, de ver, assim, tem várias coisas, várias complexidades, visão de túnel, né? Em geral, várias coisas acontecendo e você vê uma só coisa. Isso é o que a gente chama de visão de túnel. E então essa galera, assim, ainda é uma galera que tem essa preocupação com o carbono e é uma galera, assim,
é bastante criticada, porque todo mundo que mexe com dinheiro é bastante criticado, e que, assim, porém são os pioneiros do ecossistema e tudo mais, e que ficam aí estão nessa interseção entre o mundo puramente financeiro e o mundo dos projetos. E aí, só para dar um exemplo, o Cerulean Ventures é um VC, e o Jared ele fez um aporte, se não me engano, quase pessoal, na Econave, que é uma iniciativa brasileira, de um rapaz chamado Breno, que é basicamente uma rede social para agroecologia, aonde você cria o seu projeto lá, seu perfil, cadastra, começa a postar fotos do seu cultivo, e aí as pessoas curtem essas fotos e no final você pode ganhar dinheiro todo mês por esse engajamento que você gera ali dentro. É muito legal, e só para agroecologia. Enfim, e é uma coisa que funciona por causa de um aporte que o Jared fez. Na época, fez um aporte daquele formato de stake, né? Fez lá a reserva do dinheiro e fica recebendo, a Econave fica recebendo só os lucros daquilo. Bom, essa primeira parte, então, Rizoma, deixa eu ver aqui, Rizoma para chegar lá, assim. Bom, então, assim, essa primeira parte é a parte financeira, que está organizada principalmente por VCs. O momento de maturidade desse ecossistema vai ser quando a gente vê essa parte financeira. Quando a gente vê, por exemplo, os primeiros bancos WeFi. A gente tem hoje bancos de impacto, por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Banco da Maré, que é um banco de impacto, que, se eu não me engano, tem um projeto de ser Web3, ser totalmente dentro da blockchain. Então, você tem esse tipo, mas ainda não existem bancos 100% refi. Você tem estruturas de crédito, tipo a Ethic Hub, que basicamente eles distribuem crédito para pequenos agricultores ao redor do mundo. E você tem ali nessa estrutura, não tem legislação, mas geralmente é tudo feito tokenizado, né? Então, por exemplo, a Ethic Hub, quando ele vai mandar os recursos, no Brasil eles não têm uma parceria ainda formal, eles têm acho que só um trader da área de café, que é o trader que faz a distribuição de crédito, mas geralmente os pequenos agricultores da região criam uma cooperativa de crédito entre eles. Essa cooperativa recebe os tokens, converte em dinheiro local, passa para os agricultores pagam esses empréstimos, a cooperativa vai lá, compra os tokens, pagando o crédito que recebeu, né? Esse é um formato bem bonitinho assim, de tokenomics que eles estão agora transformando em algo mais complexo para que cada cooperativa possa ter sua própria moeda. Mas, enfim, esse ecossistema financeiro, o Unify, ele é dominado por essas duas áreas. De um lado, crédito, de outro lado, VCs, investimento. E essa é uma área importante de conhecer, porque é a área onde você vai ver as tendências de investimentos. Geralmente, se for acompanhando os VCs da área, é onde você vai saber o que eles querem investir no próximo ano, no próximo trimestre. E aí, sabendo disso, você pode adaptar o seu projeto para poder acessar esses investimentos e também você vai poder saber se esse é o tipo de dinheiro que você quer. Porque às vezes o seu projeto não tem uma visão de lucro assim que possa ser atraente para o investidor. Às vezes é um projeto que apenas gera um impacto interessante e que pode ser atraente para o investidor por outros motivos. Enfim, vale a pena dar uma olhada nessa área, nesse ecossistema específico, nesse nicho do ecossistema. Uma segunda parte são as empresas que já meio que conseguiram se consolidar, as empresas que, com todos os desafios, já conseguiram continuar existindo ali. E aí a gente está falando, por exemplo, a Centrifuge, que é uma empresa que não veio originalmente de refi, mas muda muito para refi, começa a se comportar mais, se identificar mais com o termo, e é uma startup de 89 milhões de dólares assim, de movimentação. E aí e o fundador, o Philip Stellick, o nome dele. Não, não, a empresa é do Vale do Silício. Aqui no Brasil a gente tem a Moss, que teve vários desafios, com vários. Falo desafios, foram escândalos, né? Assim, porque eu não gosto de fazer um ataque de graça, assim, mas assim, várias denúncias em relação à fraude nos smart contracts relacionados aos créditos de carbono, denúncias em questões trabalhistas e coisas do tipo. Porém, assim, alguns problemas são problemas brasileiros e outros são problemas da empresa mesmo, são problemas nossos.
Por exemplo, um problema brasileiro que a maioria das empresas que forem atuar no Brasil vão ter sobre a questão da terra. Mais de 50% dos papéis, dos documentos de propriedade de terra no Brasil são falsos. Não são suspeitos, eles são falsos. Então, assim, para atuar no Brasil, esse é um problema, assim, que você teria que, para atuar, principalmente se a empresa quiser atuar nessa área de carbono, você teria que resolver esse problema, assim, que é bastante complicado, né? Mas, vamos lá. A gente tem a segunda parte, então, são essas empresas grandes. A gente tem a Centrifuge, a gente tem a Lexicon. A Lexicon é uma empresa de storytelling. É uma empresa que, sim, é isso, mano. É. E aí a gente tem a Lexicon. A Lexicon é uma empresa de storytelling, é muito interessante. É uma empresa que começou a se, assim, eu vi a aproximação deles com o Wi-Fi. É uma empresa que prestava algum serviço para Google e tem uma galera lá de altíssimo nível e é basicamente uma empresa de storytelling. Eles são contratados para criar storytelling para o seu produto. E aí, na RefiDAO, a gente estava com uma iniciativa, a gente tinha chamado várias é, foi feito um chamado universal via redes sociais durante alguns meses. Depois a gente chamou especificamente algumas comunidades e tudo mais para poder dar continuidade a um projeto de fazer uma definição e um mapa do ecossistema de ReFi e apresentar para o governo americano. Se não só para o governo americano, mas apresentar para qualquer governo. Falar, olha, isso daqui é ReFi e é diferente de blockchain de cripto por causa disso, é igual por causa disso. E a Lexicon foi a empresa que, assim, nas discussões e tudo mais, foi a empresa que pegou, não, vamos fazer isso, vamos tocar esse projeto, é a nossa área, é a nossa especialidade. Mônica, fala para nós. Não, desculpa, será que você pode falar assim um pouquinho rapidamente sobre a sua avaliação do ReFi aqui no Brasil? Assim, como que você vê isso e as possibilidades que os projetos, né, ligados à economia regenerativas têm para ser esse caminho, até para poder inspirar as pessoas que estão aqui acompanhando? Sim. É, bom, esse segundo nicho, que é esse nicho das grandes empresas, também abarca o Brasil, como eu falei, tem a Mosca, uma empresa assim, de um porte interessante já, e a Ambify. A Ambify ela é um braço da Ambipar, que é uma empresa grande também no Brasil, que trata ali de resíduos e que chegou agora nesse sistema de Ambify. É, é, bom, terceiro nicho são as startups. E aí, nesse canal de Wi-Fi, que é, assim, uma miríade de iniciativas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estou conseguindo ver minha tela? Sim. Bom, só para vocês terem uma ideia, isso daqui é um mapa até bastante desatualizado do ecossistema de Wi-Fi. E aí você vai dando zoom, isso aqui você acha no site do Climate Collective. E aí você vai ter as várias iniciativas. Lembrando, é um mapa com uma perspectiva bastante da Celo, né? Porque foi feito por eles, pelo pessoal do Climate Collective. Então, por exemplo, se o pessoal da Polygon fizer um mapa, provavelmente vai ser um pouco diferente desse. Se o pessoal da Ethereum fizer um, vai ser um pouco diferente. Então, é bom ter essa atenção. E aí aqui são algumas das iniciativas. Aí você pode, assim, que se cadastraram aqui. Obviamente, aqui você vai encontrar poucas iniciativas brasileiras aqui, porque é um mapa bem gringo mesmo, mas é algo até que, com as iniciativas que a gente citou lá, Luiz, já estou criando o nosso mapa brasileiro. Assim, então a gente vai ter esse mapa. E aí aqui, ó, esse mapa é interessante porque você consegue ver a relação de cada uma iniciativa com as outras iniciativas. Por exemplo, tem aqui o Social Stack. O Social Stack está vinculado aqui diretamente ao Project Zero, Bye Bye Plastics e Starboard.
Aí aqui no meio de tudo está o Climate Collect, né, como é o mapa deles, mas que a gente tem que se colocarem no centro aí, porque são as iniciativas que são ligadas a eles. A DreamDAO, por exemplo, a própria ReFi DAO. Isso daqui eu estou mostrando só para assim, só para explicar por que que eu não vou citar todas as startups. Algumas das que eu gosto é a Shamba Network, eles produzem dispositivos é, do tamanho de celulares para que são vinculados a API, que podem ser vinculados a APIs de diferentes blockchains para poder fazer verificação de impacto, né? E enfim, e no Brasil a gente começa a surgir, começa a ver o surgimento, a gente começa a ver não o surgimento, mas a consolidação também de startups, como a própria Simbiótica Finance, a nossa Terra Firme, que começam a se construir, a se mostrar como ReFi. E aí, só para dar um contexto, as meninas da Simbiótica Finance, elas assim ajudaram igual o Luiz, igual eu, ajudaram a construir esse ecossistema. Então, ela começam a ser convidadas para falar de ativos. Agora começa agora a participar desse debate, mas a galera já estava aí há bastante tempo. Bom, paralelamente a isso, por último, a última, o último nicho são as comunidades, ou seja, é a galera, é uma quinta geração da galera do DeFi que chega chega em um ecossistema que já chega no bait, as características, quais são as características que definem ser DeFi? Assim, como eu falei, ainda é uma opção que acontece, é uma discussão que acontece, porém, hoje em dia é algo tão abrangente quanto atuar na interseção entre blockchain, finanças e regeneração. É basicamente isso, estar nessa interseção. Por exemplo, é diferente de trabalhar com só a parte do impacto, ou só a parte de finanças, ou só a parte de regeneração. É tentar redesenhar essas estruturas de mercado. Por exemplo, a Muda seria 100% ReFi, porque não é uma instituição de caridade, é uma instituição de abundância, que simplesmente redesenha o mercado, não deixa de ser mercado, porém é um mercado que é baseado na abundância, naquilo que as pessoas oferecem. Então, assim, isso assim, seria talvez o mais nuclear que tem de ReFi, você criar essas estruturas. Você mostra, olha, tem essa estrutura, a gente pode, por exemplo, a gente precisa construir portas comunitárias no meu bairro. Bom, você pode pedir dinheiro para todo mundo, de porta em porta, ou você pode tentar sentar com algumas pessoas e criar um sistema de incentivo para que as pessoas façam isso. E pensar como que isso vai gerar um benefício para as pessoas, para todo mundo, como calcular isso, como premiar isso. Enfim, isso, assim, o ReFi está mais nesse nível, de você redesenhar as estruturas de mercado para que o mercado ele faça sentido para os seres humanos e para o planeta. Por isso, a associação entre ReFi e pós-capitalismo, por exemplo. Assim, tanto que a gente não fala anti-capitalismo, não fala capitalismo ou coisa do tipo, é pós. A gente está pensando em um sistema onde você tem o mercado, onde você tem essa instituição humana, porém ela funciona para o ser humano, funciona para o planeta. E o ser humano é considerado já como parte do planeta. Bom, essa última galera, essa que chegou nessa etapa das comunidades, chegou principalmente de ouvir falar de ReFi em algum evento, ou então em algum lugar online, ou então descobriu que, às vezes, desenvolvia um projeto ali de impacto e descobriu que tinha grants de ReFi, tinha dinheiro para acessar para projetos de impacto. E aí, de repente, aí chega, pô, eu tenho um projeto, estou desenvolvendo, estou fazendo exatamente isso que ele descreve, pô, vou me cadastrar aqui. E essa quarta geração de pessoas é provavelmente quem vai fazer a definição do que é ReFi, porque é uma geração que chega com uma relação mínima ou quase zero com a primeira geração. É uma galera que se relaciona com a primeira geração através, talvez, de tokens, que são distribuídos de um para o outro até chegar nessa última galera. Mas
é a galera que está nesse ecossistema e que hoje meio que dá, que se constitui como a cara desse ecossistema. Por exemplo, quando você fala hoje de refi no Brasil, ou então no mundo, assim, no geral, principalmente na Web3, você vê algumas faces ali que não são as faces dos financiadores do ecossistema. Não é a cara, não são as faces da galera do mercado financeiro. As faces são muito mais familiares. As faces, por exemplo, você vai procurar sobre o refi, você vai achar Luizão, vai achar eu, você vai achar a Flávia, você vai achar a Luísa, você vai achar essa galera. E é por isso que eu acho que agora a gente está nesse ponto de fazer essa definição do que principalmente, o que não é refi. Tranquilo, vai acabar até antes, mas vamos lá. Então, bom, falando de Brasil agora, então, é, bom, no Brasil, como não dava para ser diferente, né? Refi começa a chegar um pouco depois, assim, como meme institucional mesmo, né, para as instituições. Que, por exemplo, não, até um tempo atrás era, pô, Luiz fazendo eventos e tudo mais, eu puxando evento também, a galera puxando evento, o Diogo e Jorge puxando evento lá em Lima do Norte, cara, sobre o Refi. A galera aí fazendo evento em tudo quanto é lugar. Porém, assim, a participação institucional, assim, de grandes empresas e tudo mais, era algo bem menor, assim, ou então até nula, né? A gente não tinha muito esse tipo de interação, esse tipo de participação. E aí, isso evolui até chegar ao ponto hoje de a gente estar conversando sobre o refi, Banco Central, com a CVM, de refi ser um tema de grandes eventos no Brasil e, principalmente, por exemplo, a gente até um meme que a gente tem muito na cena de refi é que, por exemplo, o cripto demorou um tempo até chegar às instituições. Demorou, assim, alguns, sei lá, 5, 6, 7 anos para chegar a ser discutido nas instituições. E refi, ano passado, por exemplo, a refi DAO e a refi Spring foram convidadas para estar no, no Fórum Econômico Mundial. Tipo, isso mostra que a preocupação institucional em relação a essa forma de utilização de cripto, ela é um pouco maior. Gente, eu percebi na hora que travou. É, bom, então, é o que eu estava falando. Essa preocupação institucional com o IFA ela é um pouco maior do que com o resto de cripto, por parte dos institucionais, das grandes organizações globais. Por quê? Pelo lado de cautela em relação a, pô, a gente está falando sobre o mercado de carbono, que é um mercado que, tipo assim, a blockchain pode trazer soluções incríveis para esse mercado. Porém, ainda assim é um mercado que a gente, nas melhores condições, a gente ainda se pergunta se é um mercado que a gente quer que exista. Assim, se o mercado de carbono fosse perfeito, não houvesse corrupção, não houvesse fraudes, será que iríamos ter ele? E, ou seja, por um lado é esse de cautela, e de outro lado é pela oportunidade. Porque, por exemplo, demorou, assim, sei lá, talvez 15 anos, 12, 10, 20 anos, 15 anos, enfim, bastante tempo para que as organizações começassem a assumidamente, as organizações globais começassem a assumidamente utilizar cripto de alguma forma. A Unesco, ano passado, esse ano, já fez uma rodada da Bitcoin, já usou o Bitcoin, uma solução de refi, uma solução da Web3 para distribuir dinheiro para projetos. Ou seja, em coisa de menos de um ano de efervescência do ecossistema, já atraiu uma organização do porte da Unesco. Então, assim, eu queria mais ou menos focar isso, assim, mostrar para vocês esse caminho de construção desse ecossistema e como se divide um pouco a parte, não tem a parte financeira, parte das grandes empresas, parte das startups e essa parte das comunidades que chegam no período mais crítico de bear market e tudo mais, mas ao mesmo tempo no período
que tem a oportunidade de definir o que é ReFi. E aí, deixo aí para abrir para perguntas, o que o Luizão aí quiser. Show de bola, Marcelo. Pô, muito obrigado. Galera, podem ficar tranquilos que todos esses nomes aí, né, que o Marcelo trouxe das empresas, organizações, eles estão listados, né, no texto que a gente escreveu e a gente vai circular para todo mundo, para a galera ter acesso. Então, quem perdeu aí, não conseguiu eventualmente anotar, fica tranquilo que vai ter um conteúdo escrito bem bacana, logo em seguida do encontro. E aí, quem tiver a fim de fazer pergunta, comentário, tudo mais, acho que pode ou levantar a mão ou escrever aqui no chat. Vamos até 8h45, então a gente tem 20 minutos aí para perguntas. E se ninguém tiver, eu vou. Eu tenho. Vai lá, vai lá. Não, tem uma pergunta, assim, que é uma coisa que me chama um pouco a atenção, apesar, né, apesar de ser muito inovador e de ser um tema, né, novo, entre aspas, eu sempre fico com essa questão de como a gente faz para que esses novos modelos consigam ter mais acesso a diferentes camadas da sociedade, né? Então, quero saber, né? O Marcelo mesmo colocou no começo da aula, acho, um pouco dessa situação, né? Do tipo de pessoas que conseguem ter acesso a um movimento como esse, né? Então, eu quero saber, assim, qual a sua posição sobre isso, como que a gente pode tornar esses modelos mais acessíveis, até para poder, né, estar promovendo essa prosperidade, né, essa abundância, que ela possa chegar a outros lugares, né, onde é um pouco mais difícil. Então, bom, gostaria de te escutar sobre isso. Sim. Então, como eu falei, essa é a preocupação hoje principal em ReFi. Duas grandes preocupações hoje. Uma é a corrida pelo MRV, né? De como é que vai verificar o impacto e tudo mais. E a segunda, que é compartilhada com o resto da Web3, em geral, que é essa de como tornar mais acessível. E aí, até hoje, quem parece ter chaves das soluções para isso é principalmente as comunidades mais locais, né? Tanto que, quando eu falei que a ReFi Spring a gente conseguiu uma de US$ 250 para poder financiar eventos, tenta, tenta imaginar da perspectiva do investidor. Na época, na ReFi Spring, a gente começou e terminou sem um plano de negócio. A gente nunca chegou e falou, dá US$ 250, a gente vai fazer isso virar 1 milhão. Não, nosso plano era muito simples. Era entregar dinheiro para iniciativas fazerem eventos sobre o ReFi. E isso acabou, do ponto de vista do investidor, do ponto de vista de quem coloca dinheiro, isso era abertura de mercado. Por quê? Por mais que nós não falássemos sobre as iniciativas específicas, por mais que nós não fizéssemos ali uma propaganda e tudo mais, das iniciativas, o próprio meme de ReFi, na época, o ecossistema era tão pequeno que o meme de ReFi ele vinha acompanhado com poucos nomes de empresas. Então, por exemplo, se você faz um evento de ReFi, vai ter várias empresas diferentes com iniciativas diferentes. Agora, na época, não. Hoje, então, acho que a chave para poder trazer mais pessoas e principalmente transformar em algo mais acessível é através principalmente do ecossistema das grants. Por quê? Porque basicamente um dinheiro disponível para pessoas que estão já desenvolvendo iniciativas de impacto social e de transformação social. E isso acaba atraindo muita gente, né? Porque quando você vai simplesmente tentar convencer um ativista de que essa tecnologia é maneira, o ativista fala, muito boa essa tecnologia. Tipo, vou continuar aqui na minha. Agora, se você olha só, peraí, tem uma chance aqui de financiar ou de dar apoio a um projeto que já existe. Bom, aí já é interessante, né? Peraí,
Como assim? Mas você tem que fazer propaganda de alguma empresa petrolífera gigante, tem que fazer propaganda de algum político? Não, não, não. Se o seu projeto é interessante, você coloca aqui, as pessoas votam no seu projeto e você recebe uma grana no final disso. Pô, só isso? Só isso. Ou seja, é uma forma, acho que apresentar dessa forma é muito mais tranquilo. Porque aqui a gente está fazendo uma aula mesmo, então, pô, citando nomes difíceis, até mesmo para que as pessoas possam fazer as pesquisas e tudo mais. Porém, você imagina que no dia a dia, você não vai ter esse tempo fora para poder trocar ideia e tudo mais. O mais fácil é essa coisa de, cara, faz um meetup com a galera, marca com as amigas, amigos para sair e trocar ideia, principalmente com pessoas interessadas que já desenvolvam projetos. Eu acho que isso acaba sendo meio que a principal forma de tornar isso acessível. E a segunda, agora, do ponto de vista mais institucional, de empresas e tudo mais, é o financiamento desses eventos. Por exemplo, o Luiz, a gente estava lá no Blockchain Festival, no Qualify, e a Ana Lúcia, do Banco do Brasil, estava lá. E o Luiz falou muito simples, assim, ela falando que estava preocupado com a questão da educação e tudo mais. O Luiz, a ideia é simples e muito boa. Bom, faz o Banco do Brasil colocar grana para a gente fazer um monte de eventos só brasileiros sobre isso, só para falar sobre o Brasil. É uma solução simples, assim. E aí, a questão toda, o que talvez esteja faltando no Brasil é alguém parar para mostrar esse mercado, assim, para esmiuçar e falar, olha, isso daqui, peraí, que dá para crescer, isso daqui como um mercado, e assim, porque senão o que vai acontecer é meio que uma colonização não intencional, do ponto de vista que hoje em dia você já tem muita gente, muito brasileiro na cena de refi, produzindo para fora, muito brasileiro. Por exemplo, eu agora que eu voltei para o Brasil para poder construir algo aqui. Antes disso, eu estava lá, tipo assim, ajudando a construir lá fora. Na Wi-Fi Spring foi acho que 39 países que a gente no final conseguiu assim, lançar os primeiros eventos sobre Wi-Fi. E agora eu voltei para o Brasil para poder me dedicar. E aqui, tipo assim, os desafios, eles são os desafios para quem quer construir nessa área são bem grandes. Então eu acho que essa forma de acho que a melhor forma de encarar esse desafio é mostrando as fontes de recursos para as pessoas. O Felipe, como levantado, Felipe da Greenfield Brasil. Isso. Salve, galera. Boa noite. Pô, Marcelo, eu queria, de fato, ia agradecer, mano, a fala, porque consegui conectar vários pontos e elucidou algumas temáticas que eu estava quando você comentou sobre o ponto do solucionismo. Eu, tipo, vou passar mais um relato, né, que eu vivenciei hoje, assim, e escutar um pouco essa conversa que você proporcionou para a gente agora. Volto de um congresso, né, de economia aqui no Espírito Santo e a temática principal do congresso era economia ambiental e o tema estava circulando muito em torno de um debate antigo e caro na economia, que é um debate de economia versus ecologia, né? Porque economia enquanto uma ciência da escassez, uma ciência do desenvolvimento, do crescimento, e uma ciência da separação do homem e da natureza, né, do sujeito econômico e dos recursos, né, dos bens públicos, privados. E aí eu acabei percebendo que é um debate que está bastante saturado, né? E percebendo também, eu ao longo do tempo, assim, sempre me interessei bastante sobre essa temática. Percebo também que o ESG, de alguma forma, já nasce morto, né? De alguma forma, no sentido que ele, no momento em que a gente está eu, eu falo antropoceno, né? Que é esse momento, tipo, que a gente vê mudanças climáticas, enfim, sem me alongar muito tempo, eu vejo que a economia estava caminhando muito numa temática dessa questão de, tipo, como que a gente vai incorporar dentro da economia os valores ambientais e como que a gente pudesse conciliar isso. E aí entra o debate sobre compensação, né? Incentivos, e aí tinha um programa aqui do Espírito Santo chamado Reflorestar, que ele dava
é um programa do Estado, institucional, é um programa que dava recursos para agricultores que reflorestavam em zona de, de rios, né? E no sentido em que isso provocasse algum efeito na hidrologia, né? Na restauração dos rios e na própria restauração mesmo do solo, né? E aí, e o governo do estado, uma questão que também me faltou, que o governo do estado estava preocupado muito no efeito disso no PIB, né? E aí, quando a gente trata dessa questão, por exemplo, de rifar e abundância e tentar trazer novas formas de enxergar o mundo e a economia, você vê que você- a mudança de consciência ali dos agricultores acontece, né? Mas esse efeito no PIB, né, que seria esse efeito agregado, tipo, ainda não, você não consegue enxergar, mas de uma forma mais holística, vamos considerar assim, são várias mudanças ali que acontecem, né? Essa questão da palavra regeneração que eu vejo você comentando, outras pessoas, e toda essa forma de pensar também a abordar, né, esses próximos desafios, né? E eu vejo que só uma contribuição também, acabou me sendo uma pergunta, que existe muito espaço, porque estavam tratando, por exemplo, de saneamento básico, né? Saneamento básico é algo que é público e necessita de coordenação de recursos, né? Infraestrutura, enfim, e você vê que os bens públicos, né? Vamos considerar assim, os bens comuns, todas as temáticas de regeneração, de construir uma nova economia, tem muito espaço porque as narrativas do próprio campo da economia elas são saturadas e estão buscando respostas, né? E acaba que até cai um calcanhar de Aquiles que é a tecnologia, né? E a viabilidade econômica. Então, tipo, a gente precisa construir novas redes, né? E novas formas de financiar o financiar essas atividades que não são vistas como econômicas, né? Tipo, enfim, Hoje, é hoje no só. Brasil, hoje no Brasil a gente tem a nível nacional já o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, né? Então, assim, se você tem uma iniciativa que de alguma forma presta um serviço ao meio ambiente, você já consegue receber por isso. Se eu não me engano, não está totalmente regulamentado, então, por hora, é você acompanhar e documentar o que você está fazendo, se você espera receber. Então, você faz a documentação, tudo certinho, porque senão, assim, depois, quando for regulamentado, vai ter essa dificuldade de comprovar. Em algumas cidades já tem o crédito verde, por exemplo, em BH, já existe o crédito verde da prefeitura. Se você deve para a prefeitura, você consegue abater essa dívida investindo em sustentabilidade na sua casa ou no seu negócio. No caso, a Espírito Santo, eu não sei como é que está isso ainda, em Vitória, no caso, porque é uma parada municipal, não sei como é que se já está disponível, ou não, é algo que eu tenho quase certeza que vai se popularizar no Brasil, porque isso acaba criando linha de crédito para o país, né? Assim, não é à toa, não é porque eu não é bonzinho que ele vai ir viajando vendendo essa ideia do Brasil a floresta, né? É uma coisa mesmo de mercado e que, assim, que obviamente tem interesse de grandes bancos. E essa talvez seja a questão maior de DeFi, né? Da gente, a questão que eu falo no sentido de coisa que a gente vai ter que resolver, que é, como resolver os conflitos de interesse entre essas grandes empresas e as, as comunidades locais e da outra ponta, né? E por que eu falo que a gente vai ter que resolver isso? É, a gente já teve no Bitcoin uma polêmica, porque a Shell, ela ofereceu, acho que foi 100, 200 mil dólares no Bitcoin para iniciativas. Então, assim, o dinheiro do Bitcoin, se você não quiser receber dinheiro da Shell, é só você não se cadastrar naquele round específico, naquela rodada específica. Porém, quem queria se cadastrar, né, lá? E aí gerou na época uma discussão no Twitter, né? De, pô, velho, como assim Bitcoin vai ser usado pela Shell para poder fazer isso?
assim, se a gente pensar no capitalismo como um todo e como é que o dinheiro é feito, não está muito longe das salsichas, né? Então, assim, vai ser, a gente consegue criar essas estruturas, como, por exemplo, a Muda faz, em criar um sistema de incentivos, um mercado mesmo de colaboração, porém, a gente não consegue ainda, no momento em que a gente está hoje, financiar esse sistema inteiro só com essa grana. Então, por causa dessa falta ainda, é que vai aparecer cada vez mais essas polêmicas e essa disputa. A gente, na Refi Spring, a gente teve, na época, a gente teve oferta de dinheiro de uma petrolífera dessas gigantes. Eles ofereceram para a gente, tipo assim, coisa de US$ 1 milhão. E na época a gente não podia aceitar, porque no nosso caso, como a gente estava diretamente colocando grana nas comunidades locais, como o nosso dinheiro ia direto nas comunidades, era, era um conflito ético muito maior, né? Tanto que na época a gente falou, olha, vocês poderiam colocar melhor esse dinheiro na RefiDAO, ou em iniciativas que podem desenvolver pesquisa e projetos grandes. Mas, assim, acho que é isso, assim, a gente está devagarzinho. No Brasil, a gente está até bem, por causa da questão, a regulamentação de cripto, ela não é hostil. A gente tem uma área de pesquisa ambiental fortíssima no Brasil inteiro. O que vai determinar esse ecossistema no Brasil é a forma como se dá a relação entre as empresas grandes e as comunidades e a comunidade Web3. Porque você tem três grupos aí. Você tem uma galera que acha legal a tecnologia aplicada ao meio ambiente, afins, porém não é nativo Web3. Você tem a galera de Web3 que é preocupado com anonimato, com segurança da informação, coisas do tipo. E você tem os fundos institucionais, o Amas Fund, você tem o IDESAN, você tem esse lado institucional chegando. Então, eu acho que o que vai determinar bastante o nosso ecossistema é como vai se dar a relação entre esses três pontos principais. Porque um conflito em uma dessas partes, e as diferenças estão bem óbvias, mas os conflitos eles vão acabar terminando. Se o Brasil vai ser mais financeiro, se vai ser mais regenerativo, se vai ser mais soluções locais, se vai ser mais ou menos diverso que o resto do mundo, enfim. É, a gente está numa situação complexa do ponto de vista bom, porque tem muitas oportunidades. E assim, para todo mundo está chegando agora nesse ecossistema, todo mundo chegou, sei lá, um ano nesse ecossistema. Sem chegar, tipo assim, numa das piores fases de geração de grana. Então, se vocês acham que já tá maneiro, já tem muita coisa agora, em termos de brands e tudo mais, pô, durante o bull market aí, vocês vão pirar com um tipo de coisa sem sentido que recebe muita grana. E também com oportunidades que vocês vão poder financiar seus projetos pessoais, coletivos, locais. Bom, Passando até tranquilo. Ó, minha internet está bem baixinha, então talvez esteja cortando para alguns, não sei. Aí Luiz me dá um sinal, mas estamos chegando então no finalzinho dessa aula. Eu quero agradecer muito, Marcelo, né? Agradecer muito também todas as pessoas que estão interessadas e que estão chegando aqui junto com a gente para repensar os modelos. Então, para a gente, acho que é um dever cumprido, né? Um sentimento de dever cumprido poder estar disseminando essa informação, tornando acessível toda essa informação. Então, esperamos que continuem nos acompanhando. Então, bom, esse outubro a gente dedicou para poder trazer um pouco desse universo das finanças regenerativas para vocês. A próxima aula vai ser dia 18 de outubro. A gente vai ter um tema também muito legal, ligado à agroecologia dentro das finanças regenerativas.
Então, a gente espera também que vocês possam acompanhar. E em novembro, a gente vai dedicar um pouco a trazer um universo mais prático. A gente vai trazer esse universo das moedas sociais, dos bancos comunitários. Vamos apresentar um pouco a experiência, né, da Muda, da Rede Alegrias, do Banco Alegrias. E a gente vai apresentar algumas experiências práticas de como que a gente pode ligar esse universo das finanças regenerativas a projetos práticos. Nesse caso, a gente vai estar com a Gastromotiva, talvez vocês conhecem, acompanhando todo esse processo das cozinhas solidárias no Rio. A gente vai estar fazendo também uma visita no Rio, então quem estiver por ali, a gente vai avisar para poder conhecer as cozinhas solidárias e poder, enfim, estar um pouco imerso nesse universo. Então, só dando um pouco o caminho que seguiremos nesses meses, tá? E esperando que todos possam estar juntos. Então, vou deixar o Luiz despedir a aula e o Marcelo também, tá? Legal, obrigado, Mônica. Acabou que eu acho que teve uma pergunta do Diogo, né, falando sobre Gitcoin e origem comunitária, que eu acho que a gente pode. O Diogo vai ser o facilitador do próximo encontro, né? Então, se eu não me engano, vai estar rolando uma rodada do Gitcoin, então a gente pode tratar um pouco disso, Diogo, porque, inclusive, né, eu conheci a Agroforest DAO pelo Gitcoin, né, fazendo esse Twitter Space e tudo mais. E, enfim, é um projeto incrível, acho que a gente pode tratar um pouquinho dele lá, mas acabou que, né, tinha outras pessoas na fila ali, acabou que foi fluindo. Mas acho que agradecer ao Marcelo, né, eu tenho certeza, né, que a galera entendeu, né, o porquê de eu ter feito tantos elogios ali no início. O Marcelo tem um conhecimento prático muito bacana, conhece diversas iniciativas, é muito bem relacionado na área. Eu concordo com o que ele falou, né? Agora, nesses últimos, acho que 12, 18 meses, tem sido meses um pouco mais desafiadores em questão de recursos, né, para trabalhar com finanças generativas, mas mesmo assim tem, né? Então, pensando, né, no horizonte aí dos próximos 24 meses, eu acredito que a tendência, né, é que melhore bastante, que a gente tenha aí mais projetos, mais organizações, né, querendo financiar, querendo trazer recurso para a gente desenvolver essas comunidades, né, relacionadas a ReFi. E é muito importante a gente entender que a gente estar no Brasil, né, diferente do que foi nessa era das startups, né, principalmente o Web 2 ali, onde você tinha que estar no Vale do Silício, ou você tinha que estar em um lugar com um grande mercado e tudo mais. No caso do desenvolvimento de Web 3, especificamente de finanças generativas, a gente estar no Brasil é um grande diferencial competitivo, né? Na verdade, eu diria que é um grande diferencial colaborativo, não é nem competitivo, porque a gente tem no Brasil, né, a maior rede de bancos comunitários do mundo, né? Essa rede ainda não usa Web3, não usa blockchain, mas não tem problema, porque elas também estão redesenhando outras formas, né, de pensar a economia, tanto que a Muda e a Rede Alegria estão aqui, né, estudando juntos, aprendendo juntos e fazendo esse tipo de conteúdos, exatamente. Só que a gente tem, como o Marcelo falou, um contexto regulatório muito favorável, né? Então, as regulações de cripto são claras e bem favoráveis para a gente receber investimentos e fazer iniciativas aqui no Brasil. A gente tem toda a questão de tokenização de ativos da vida real, né, de real world assets, ou ativos, enfim, no mundo real, que também é uma outra coisa que tem pauta, né, e que é muito importante. E a gente tem todo o movimento, a comunidade, né, de agroecologia, a gente tem pessoas pensando em economia criativa, pensando em economia colaborativa, e que se a gente traz o ferramental adequado, a gente não precisa de criar as ferramentas, sabe? Existem muitas ferramentas ali que, às vezes, o Diogo, cara, eu acho que o Diogo ele vai dar na fala dele na semana que vem, porque ele foi muito criativo, pegando ferramentas que já estavam lá, que os gringos já estavam criando, e ele adaptou as ferramentas para o contexto dele.
Então, eu acho que se a gente tiver essa engenhosidade, essa criatividade, né, do brasileiro e do latino-americano em geral, a gente tem um universo muito grande de possibilidades para a gente estar construindo. E aí deixo para o Marcelo aí para fazer a fala de fechamento e, enfim, gratidão a todo mundo que está aí até agora com a gente. Valeu, Luiz. Também quero agradecer aí a todo o pessoal da Muda, da Saúva, da Rio Alegrias. Estão conseguindo me ouvir? Tá de boas? Estão conseguindo me ouvir? Então, assim, agradecer a galera da Muda, Rede Alegrias, Saúva, Luiz, Mônica e todo mundo que esteve aqui, todo mundo presente aqui. E o que o Luiz falou sobre o Diogo é isso, tipo assim, o Diogo é um cara assim, mágico. Acho um adjetivo para ele é mágico em relação ao que ele consegue fazer e ao que ele consegue ensinar de forma muito simples, assim, você aprende muito fácil com o Diogo. Não é um aprendizado pesado, assim, ele sempre faz as coisas parecerem muito simples. Eu tive a oportunidade de estar lá na roça dele e aprender um pouco sobre catar, aprendi a catar a berry lá, a frutinha, cara, que é que eles usam para fazer o açaí. Bom, e é isso, assim, quero assim, só agradecer mesmo todo mundo e até uma próxima oportunidade. Quem quiser me acompanhar no Twitter, geralmente eu acabo manifestando mais. No Instagram, sou meu time, mas tem lá o Refaz Brasil, que é onde eu vou começar mais Hum. conteúdo mesmo sobre o Refi. E é isso. E uma coisa que o Luiz falou interessante, essa coisa também da gente estar no Brasil, de ter os projetos aqui, da vantagem estratégica que isso significa, no sentido de que a gente consegue testar coisas com uma velocidade muito maior e, dada a nossa realidade, a gente tem um faro para besteira, para aquilo que é só solucionismo muito maior também. A gente Assim, isso é uma coisa que a gente, como brasileiro, meio que parece que nasce com a gente, sei lá, desenvolve. E é isso. E, galera, Diogo, assim, qualquer oportunidade de aprender que vocês tiverem com o Diogo, abraço, eu quero assim isso. Tá. Bom, gente, e aí eu quero um minutinho só para celebrar, né? Compartilhar com todos. Hoje o dia é São Francisco de Assis. Eu encontrei uma coisa que conecta muito com nossa aula, né? Parece da antiguidade à pós-modernidade. Mas eu queria compartilhar com vocês e disse assim: São Francisco, em oposição ao capitalismo, repudiou toda disciplina instrumental e em oposição à pobreza e à ordem constituído, propôs uma vida cheia de gozo, que incluía todos os seres, a toda a natureza, aos animais, ao irmão Sol e à irmã Lua, às aves do campo, aos seres humanos, todos eles, todos juntos em contra da vontade do poder e da corrupção. Na pós-modernidade, volvemos a encontrar-nos novamente na situação de São Francisco de Assis e queremos propor contra a miséria do poder o gozo da vida do ser. Esta é uma revolução que nenhum poder poderá controlar, porque o biopoder e a cooperação é a revolução que continua unida no amor, na simplicidade e na inocência. Esta é a infreável levedade e dita de ser comunista. Eu tinha que fazer uma tradução aqui rapidinho do texto, então talvez não saiu tão bem, mas estou celebrando essa aula maravilhosa num dia muito especial. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima, tá? Tchau.